Princípios de Bioestatística, aula 1, Conceitos básicos, Análise descritiva, parte 8. Nessa parte, nós vamos continuar a falar das medidas de posição. Medidas de posição são medidas para variáveis quantitativas que indicam a posição de um valor individual dentro do conjunto de valores. Nós já vimos os postos, os percentis, e agora nós vamos ver os scores padronizados. Os scores padronizados posicionam um valor em relação à média do grupo, levando em conta a variação das medidas do grupo, dada pelo desvio padrão. Então, o score padronizado vai expressar a distância do valor do indivíduo em relação à média do grupo em número de desvios padrão. Por exemplo, o tempo de um corredor pode ter ficado um desvio padrão abaixo da média dos tempos de todos os corredores. Falando desse exemplo de tempo de corrida em minutos de 20 participantes, nós vimos na aula anterior que nós temos 20 participantes e marcados os tempos de corrida em minutos de cada um, já na ordem crescente, no gráfico de pontos, e aqui nós temos uma inicial identificando o corredor. Nós vimos que os postos indicam a posição do corredor pela ordem dele no conjunto de dados em ordem crescente. Então, esse de 24 minutos é o posto 1, 25 minutos é o posto 2, 26 minutos o posto 3, até 59 minutos o posto 20. Os percentis indicam a posição do valor no conjunto de dados, dizendo quantos por cento, ou seja, qual que é a porcentagem de valores que são menores ou iguais a ele. Então, por exemplo, o 24 tem 5% dos valores menores ou iguais a ele, ou seja, só esse valor 24 que corresponde a 1 em 25% dos 20 valores. O segundo valor, que é o 25, nós temos 2 valores em 20 abaixo dele, então ele corresponde a 10% dos valores abaixo dele. Então, a ideia do percentil é indicar quantos por cento dos valores são menores ou iguais a ele. E agora a gente vai ver a ideia do score padronizado, que é localizar a distância do valor em relação à média do grupo. Então, por exemplo, esses 20 valores aqui dos tempos de corrida, a média deu 43 minutos, está marcada aqui, e o desvio padrão deu 12 minutos. Então, se a gente pegar esse corredor aqui, que fez em 31 minutos, ele fez 12 minutos a menos, né, 12 minutos abaixo da média da turma, que foi 43. Então, 31 menos 43 menos 12. Ele ficou 12 minutos abaixo da média da turma. Isso corresponde a uma vez o desvio padrão. Essa distância de 12 minutos equivale a um desvio padrão. Então, o score padronizado dele deu menos 1, o que significa que ele ficou um desvio padrão abaixo da média dos corredores. Então, o tempo de 31 minutos da Sônia corresponde a um desvio padrão abaixo da média, ou seja, um score padronizado de menos 1. Já esse outro corredor aqui, a Kátia, ela fez em 49 minutos, ou seja, 6 minutos acima da média do grupo. 49 menos 43, mais 6, o que corresponde à metade do desvio padrão. Então, o score padronizado dela é meio. A Kátia, o tempo da Kátia de 49 minutos corresponde a meio desvio padrão acima da média do grupo. Então, o score padronizado ele vai ser definido como o score original do indivíduo menos a média do grupo de valores dividido pelo desvio padrão do grupo de valores. Então, o score padronizado mede a distância do score original à média e expressa essa distância em número de desvios padrão.
Os scores padronizados de uma amostra toda têm média zero e desvio padrão igual a 1. Eles não têm unidade de medida, né? Uma vez que eu divido, pego a variável original, né, por exemplo, em minutos, subtraio a média, essa distância vai dar em minutos. Quando eu divido pelo desvio padrão, que também é minutos, vai desaparecer a unidade de medida. Então, o score padronizado, ele não tem unidade de medida. Isso faz com que ele seja útil para comparar a posição do indivíduo em diferentes variáveis, que é o exemplo que nós vamos ver agora. Nesse exemplo, os 20 alunos da oitava série de uma escola foram submetidos a 5 testes de aptidão física e a um teste de conhecimento esportivo. Os 6 testes no total foram esses aqui: o teste de abdominal, o teste de salto em extensão, teste de suspensão de braços flexionados, um teste de corrida, um teste de natação e uma prova de conhecimento. O teste de abdominal, como é que ele era feito? O aluno fazia abdominais de um determinado movimento em 2 minutos, quantos ele conseguisse. Então, o score original é o número de abdominais que ele conseguiu realizar em 2 minutos. Quanto mais abdominais ele conseguir fazer nesse tempo físico, melhor o score original dele. O salto em extensão. O aluno fazia uma corrida e saltava. E era medido o salto em centímetros. Então, quanto maior o comprimento do salto, melhor o desempenho dele em salto em extensão. Suspensão de braços flexionados. O aluno ficava com os braços flexionados, suspendendo o próprio corpo numa barra, e era marcado o tempo em suspensão em segundos. Quanto mais tempo ele conseguisse ficar suspenso, com o corpo suspenso, melhor era o desempenho dele. A corrida. Um tempo de 12 minutos será marcado e o aluno corria a maior distância que ele conseguia nesses 12 minutos. Então, quanto maior a distância que ele conseguia percorrer em 12 minutos, melhor o desempenho dele. A natação. A natação é o tempo em segundos para nadar 50 metros. Então, ele tinha uma distância fixa de 50 metros e tinha que nadar o mais rápido possível, em segundos, esses 50 metros. Então, a natação é o contrário. Quanto menor o score original, melhor o desempenho do aluno. Ele conseguiu nadar mais rápido. E o conhecimento desportivo é uma prova sobre esportes, uma prova escrita, valendo 100 pontos. Quanto maior a pontuação, melhor o desempenho do aluno em conhecimento desportivo. Então, vejam que os testes, todos os testes, exceto a natação, quanto maior o score original, melhor o desempenho do aluno no teste. E cada teste tem uma unidade de medida diferente. O abdominal é uma contagem, o comprimento, o salto em extensão em centímetros, a suspensão de braços flexionados em segundos, a corrida em metros, a natação em segundos e o conhecimento desportivo, uma pontuação. Nós vamos querer responder algumas perguntas sobre o desempenho dos estudantes nesses 6 testes. A primeira pergunta é: para cada teste separadamente, como que eu posso identificar o aluno que teve o melhor desempenho e o aluno que teve o pior desempenho naquele teste? Aqui estão os resultados dos scores originais para os 20 alunos, numa planilha de dados. Então, aqui a gente tem a identificação do aluno, Pedro, João, Manuel, até a Ana. E cada coluna aqui está indicando o score original na variável. Por exemplo, o Pedro fez 34 abdominais, o João fez 30 abdominais, até a Ana, que fez 35 abdominais. O Pedro saltou 108 centímetros, o João saltou 88. O Pedro ficou 64 segundos com os braços, com o corpo suspenso, os braços flexionados. Ele correu 1.989 metros em 12 minutos. Ele nadou a distância de 50 metros em 34 segundos e tirou 64 pontos na prova de conhecimento. Então, esses são os scores originais
na unidade de medida original. Então a primeira pergunta é: se eu fixar um teste, como que eu sei qual aluno que se saiu melhor naquele teste e qual aluno que se saiu pior naquele teste? Bom, fixar um teste significa fixar uma coluna aqui. Isso significa que nós vamos comparar os scores originais que estão todos na mesma unidade de medida. Foi o mesmo teste que foi feito para os 20 alunos. Então, essa é fácil de responder. O que eu marquei aqui em cada teste, o aluno que teve o melhor desempenho naquele teste, aqui com o retângulo verde. A Ana foi o que teve melhor desempenho abdominal, porque ela fez o maior número de abdominais no tempo marcado. O salto, o Pedro foi melhor em salto, porque ele fez o salto de maior comprimento, 108 centímetros. No teste de suspensão, a Flávia e a Ana ficaram o maior tempo com o corpo suspenso e os braços flexionados, 67 segundos. O melhor desempenho em corrida foi novamente do Pedro, ele que correu a distância maior. Atenção para a natação. O melhor desempenho em natação foi do Marcelo, ele que conseguiu nadar os 50 metros no menor tempo. E o melhor desempenho na prova de conhecimento esportivo foi do Rafael, que teve a maior pontuação, 86 pontos. Então, para um mesmo teste, comparar os alunos, para classificar os alunos do melhor desempenho até o pior desempenho, é fácil. É só comparar os scores originais separadamente para cada teste. Esses aqui estão marcados em vermelho os piores desempenhos. A segunda questão é: considerando um certo aluno, em qual teste ele se saiu melhor ou pior em relação à turma? Então, a ideia agora é separar um aluno e comparar os testes entre os alunos. É claro que a gente não pode fazer isso, por exemplo, se a gente escolheu Pedro, nós não podemos fazer isso diretamente com os scores originais, porque não faz sentido comparar os 34 abdominais do Pedro com os 108 centímetros que ele saltou, muito menos com os 64 segundos que ele ficou com os braços suspensos. Mesmo o, mesmo o teste de suspensão, que é dado com segundos, e o teste de natação, que também é dado por segundos, eles não são comparáveis. Assim como o salto, que é uma medida de distância em metros, também não é comparável, em metros ou centímetros, não é comparado com a corrida, mesmo se eu convertesse a corrida para centímetros. Então, o fato é que eu não posso, se eu fixar um aluno, fixar uma linha aqui, por exemplo, Pedro, eu não posso comparar os seus desempenhos diretamente usando os scores originais. Nós vamos ter que usar os scores padronizados. Então, considerando um certo aluno, comparar o teste em que ele saiu melhor ou pior em relação à turma, primeiro eu tenho que definir o que é o desempenho da turma, que vai ser definido pela média dos scores dos 20 alunos naquele teste. Então, qual que foi o desempenho da turma em abdominais? 30 abdominais. Qual que foi o desempenho da turma em salto em ascensão? Os alunos fizeram, em média, 88 centímetros. 40 segundos de suspensão com braços flexionados. Uma corrida, uma distância média de 1.558 metros. Um tempo médio para nadar os 50 metros de 30 segundos e uma nota média na prova de 75 pontos. Então, esse vai ser o desempenho da turma com o qual eu vou comparar o desempenho de um aluno que eu escolher. Por exemplo, o Pedro. O Pedro, em abdominal, ele fez 34 abdominais, o que dá 4 abdominais acima da média da turma. Então, significa um bom desempenho. O salto, ele saltou 108 centímetros, o que significa 20 centímetros acima da média da turma. Também foi um bom desempenho. Suspensão de braços flexionados. Ele ficou 64 segundos, enquanto que a turma, em média, fez 40 segundos. Então, ele ficou 24 segundos acima da média da turma, o que também mostra um bom desempenho do Pedro. A corrida,
Ele correu 1.989 metros, 431 metros acima da média da turma, o que foi um bom desempenho. Já na natação, ele nadou a piscina de 50 metros em 34 segundos, o que foi 4 segundos acima da média da turma, o que nesse caso mostra um desempenho ruim. E o conhecimento, ele tirou 64 pontos na prova, a média da turma foi 75, então ele ficou 11 pontos abaixo da média da turma, o que nesse caso também é ruim. Bom, mesmo que eu tenha classificado o Pedro como os testes dele em que ele se saiu bem e os testes em que ele se saiu mal, eu ainda não sei dizer, desses 4 testes em que ele se saiu bem, qual que ele se saiu melhor. E nem desses 2 testes em que ele se saiu mal, qual que ele saiu pior. Por quê? Eu não posso comparar esses 4 abdominais a mais com esses 20 centímetros a mais, nem com os 24 segundos, nem com os 431 metros. Então, por quê? Eu ainda estou na mesma, eu calculei a distância do Pedro em relação à turma, mas eu ainda estou na mesma unidade original do teste, que ainda não é comparável. O que que nós podemos fazer para eliminar essa unidade de medida? É o que o score padronizado faz. Eu vou obter, além da média da turma em cada teste, o desvio padrão da turma em cada teste, que vai ser dado na mesma unidade de medida que a média e que a variável original. Então, para o Pedro, por exemplo, eu vou dividir, pegar para cada teste o score original menos a média, que é essa distância que a gente calculou, e dividir pelo desvio padrão em todos os testes. E aí eu vou expressar a distância do Pedro em relação à média da turma em número de desvios padrão daquela variável. Então, ele ficou 1,33 desvios padrão acima da média da turma em abdominal, 1,82 em salto, 1,33 em corrida, 1,33 em suspensão, 1,32 em corrida. Então, claramente, a gente vê aqui que ele se destacou mais no salto. Foi o teste em que ele saiu melhor, desculpa. Ele ficou no lado de um bom desempenho e mais afastado da média do grupo, um score padronizado maior. E entre a natação e o conhecimento, que foram os desempenhos ruins dele, porque ele fez um tempo de natação maior do que o da média da turma e teve uma nota menor em conhecimento do que a média da turma, esses foram os 2 desempenhos, os 2 testes em que ele saiu pior. O pior deles, né, o que ele se saiu pior foi na prova de conhecimento, que ele fez uma nota abaixo da média da turma, com uma distância maior em número de desvios padrão, 1,83 desvios padrão abaixo da média da turma. Além de eliminar a unidade de medida, por que é útil dividir a distância até a média pelo desvio padrão? Quer dizer, a gente sabe que a gente não pode comparar os scores ordinais entre os testes, a gente tem que medir a distância do score original em relação à média da variável no grupo, mas que ainda assim a gente não pode comparar essas distâncias porque elas estão na mesma unidade original. Se a gente divide pelo desvio padrão, a gente elimina a unidade de medida. O score padronizado não tem unidade de medida e, portanto, ele é comparável, como a gente acabou de fazer com Pedro. Além de tornar as medidas comparáveis, dividir pelo desvio padrão é uma ideia interessante, porque imagina que a gente estivesse olhando um teste, por exemplo, teste do salto em extensão, comprimento do salto em centímetros, que a gente viu que a média da turma foi 88 e que o Pedro saltou 108. Então, ele ficou 20 centímetros acima da média da turma. Imagina que a distribuição da turma seja essa aqui dos valores e o score original do Pedro seja um score tal que a porcentagem de alunos acima dele que fizeram o score tão
bom quanto dele, né, tão alto quanto dele, seja poucos. E isso porque a variabilidade desse grupo é pequena, ou seja, o desvio padrão é pequeno. Então, quando eu pego a distância de 20 e divido por um desvio padrão de 11, que é um desvio padrão pequeno, o score padronizado vai lá para cima, ele dá 1,82. Agora, se o Pedro tivesse sido comparado com uma outra turma que tivesse a mesma média de 88, comparando os mesmos 108 centímetros do Pedro, ou seja, a mesma distância de 20 centímetros, mas agora numa turma que teve uma distribuição com maior variabilidade, ou seja, com um desvio padrão maior, isso significa que mais alunos foram tão bons quanto o Pedro. Então, esses 20 centímetros do Pedro aqui significam um desempenho melhor dele nesse grupo do que nesse grupo. Por quê? Porque esses 20 centímetros a mais do Pedro foi conseguido por poucos alunos além do Pedro. E enquanto que nessa turma, muitos alunos além do Pedro conseguiram um score tão bom quanto ele. Por que que isso acontece? Porque nessa distribuição de cima, a variabilidade é pequena, o desvio padrão é pequeno, então eu tenho uma porcentagem pequena de valores acima do 108. Enquanto que nessa turma aqui, a variabilidade é grande, então eu tenho uma porcentagem grande de alunos com score acima de 108. Quando eu divido pelo desvio padrão, sendo esse desvio padrão menor, 11, ele vai gerar um score padronizado maior para o Pedro nessa turma. E eu dividindo por um desvio padrão maior, a mesma distância de 20 centímetros, dividido por um desvio padrão maior, por exemplo, 22, gera um score padronizado menor. Então, dividir pelo desvio padrão vai refletir essa situação aqui. Aqui estão os scores padronizados de todos os alunos em todos os testes. Se eu pegar um determinado teste, a média desses 20 scores padronizados vai dar 0 e o desvio padrão vai dar 1. Isso para todos os testes. E agora eles são comparáveis. Então, por exemplo, o Pedro, como a gente viu o desempenho dele. A Maria, por exemplo, qual que foi o melhor desempenho da Maria? Foi na corrida. Ela teve o maior score padronizado para o lado certo. Lembrando que eu tenho que olhar os lados da natação ou os scores da natação com um sinal trocado, porque a natação negativa é bom, porque ficou abaixo da média, né, nadou em menos tempo, positivo é ruim. O pior teste da Maria foi o abdominal, ela ficou a 1,67 desvios padrão abaixo da média da turma. O Marcelo, por exemplo, o melhor teste dele foi a natação, né? Foi o teste em que ele teve o maior score padronizado para o lado do bom desempenho, né? Que nesse caso a natação é o negativo. E o pior desempenho dele foi no salto, é que ele teve o menor score padronizado. A terceira questão. Para cada aluno, eu gostaria de construir um índice que resuma o seu desempenho global em todos os 6 testes. Eu posso fazer esse resumo calculando a média dos scores padronizados, porque os scores padronizados não têm unidade de medida. Se eles não têm unidade de medida, eu posso calcular medidas de síntese com ele, média, mediana, o que eu quiser calcular com os scores padronizados para um mesmo aluno, eu posso fazer porque eles estão todos sem unidade de medida. Lembrando que quando eu for fazer a média dos scores padronizados, eu tenho que inverter o sinal da notação, porque para todos os scores, para todos os testes, exceto a natação, o score positivo é um bom desempenho, o score negativo é um mau desempenho em relação a tudo, exceto para a natação. Então, quando eu for fazer a média, eu tenho que inverter o sinal da notação. Então, para o Pedro, por exemplo, eu vou fazer 1,33 mais 1,82 mais 1,33 mais 1,32 menos 1,33 a natação menos 1,83 o conhecimento. Essa soma aqui dá 2,64 dividido por 6, que é o número de testes,
dá 0,44. Essa é uma medida do desempenho global do Pedro nos 6 testes. Fazendo isso para todos os alunos, né, fazendo essa média dos scores padronizados, invertendo o sinal da natação para todos os alunos, aqui a gente tem o ranking dos alunos do melhor para o pior. O melhor desempenho global foi da Flávia, com um desempenho global de 1,23, e o pior desempenho global foi do Guido, com um desempenho global de menos 0,59. E como eu falei com vocês na aula sobre o percentil era usado para acompanhar, fazer as curvas de crescimentos de crianças, né, altura e peso em função da idade. Ele também é usado, e também se usa atualmente os scores padronizados. Por exemplo, aqui o gráfico da curva de crescimento para meninas de 2 a 5 anos, dados pelos scores padronizados. Então aqui a gente tem as medidas de peso, e aqui a gente tem as curvas em função da estatura, e aqui a gente tem as curvas dos scores padronizados, -3, -2, -1, 0, 1, 2. Em geral, espera-se que as crianças fiquem aqui entre -1 e 1 desvio padrão, eventualmente entre -2 e 2, e ficar atento quando a criança está a mais de 2 desvios padrão, abaixo ou acima da média das crianças da sua idade. É isso.